Ela só queria trabalhar em paz. Mas acabou algemada no banco de trás de uma viatura, encarando o delegado mais durão e mais irresistível da cidade. O que era para ser um dia comum virou o começo de uma paixão proibida. Entre brigas, provocações e olhares intensos, nasce um amor que nenhum deles estava preparado para viver. Acomodem-se, você está ouvindo o canal Amores da Lei Oficial e a história vai começar. O salto-agulha bateu no chão com um estalo seco, como uma sentença. Luana nem precisava olhar para saber que todos os olhos do salão estavam grudados nela. Era sempre assim quando chegava. Mas aquela manhã de sábado em Santa Helena estava diferente, barulhenta demais, agitada demais. E ela, com 5 clientes esperando por mechas californianas e um casamento marcado para o dia seguinte, não tinha tempo para distrações. Que inferno é esse lá fora? Perguntou ela segurando a tesoura no ar enquanto observava pela vitrine a movimentação estranha na rua principal. Blitz, Lu. Polícia montou barreira bem na nossa porta. Respondeu Jéssica, sua assistente, com os olhos arregalados e o pincel de tintura pingando no chão. Tá um caos. Ninguém consegue passar. Luana sentiu o sangue ferver. Tinha 3 carros de clientes presos naquela confusão. 2 secadores ligados e uma noiva histérica ligando a cada 5 minutos. Largou a tesoura na bancada, ajeitou o decote do vestido vermelho que usava, justo nos lugares certos, e marchou até a porta, com a determinação de quem não nasceu para aceitar desaforo. O sol de meio-dia batia forte na calçada. Viaturas bloqueavam a rua inteira. Policiais paravam carros, e no meio daquele circo todo, um homem se destacava. Alto, ombros largos, farda impecável e uma postura que gritava autoridade de longe. Ele tinha o rosto anguloso, maxilar marcado e uns olhos escuros que pareciam capazes de atravessar aço. Segurava um rádio na mão e dava ordens com a voz firme e grave. Luana não se intimidou. Nunca se intimidava. Com licença, gritou ela, cruzando os braços e parando bem na frente dele. Vocês vão ficar aí o dia todo ou têm noção de que tem gente trabalhando aqui? O homem virou devagar. Os olhos desceram dos pés dela, salto vermelho de 12 centímetros, até o rosto. Demorou-se no batom, também vermelho, e então encontrou o olhar desafiador de Luana. Por um segundo, ela teve a impressão de que ele ia sorrir. Mas não. Ele apenas ergueu uma sobrancelha. Blitz de rotina, senhora, logo liberamos a via, disse ele com uma calma irritante. Senhora, eu tenho 28 anos, querido. E essa blitz de rotina está atrapalhando meu expediente, retrucou Luana, dando um passo à frente. Não tem outro lugar nessa cidade para vocês ficarem de gracinha? Um policial mais jovem ao lado tossiu para disfarçar a risada. O homem alto, que ela descobriria mais tarde se chamar Ricardo, cruzou os braços também, num espelho de postura que fez a tensão entre eles crescer como faísca em pólvora seca. Não é gracinha, é trabalho. E se a senhora tem alguma reclamação, pode ir até a delegacia fazer um BO. A voz dele não subiu um décimo, mas ganhou um tom de desafio que fez Luana apertar os punhos. Eu vou fazer mais que um BO, meu anjo. Vou ligar para o prefeito, para o vereador e para quem mais aparecer. Vocês acham que podem chegar aqui e mandar como se fossem donos da cidade? Ela deu outro passo, invadindo o espaço pessoal dele sem medo. Quem você pensa que é? Algum delegado bonitão que veio da capital se achar? O silêncio que se seguiu foi pesado. Os policiais ao redor pararam o que estavam fazendo. Ricardo inclinou a cabeça levemente, como se estivesse medindo cada palavra dela, cada gesto. Quando falou, sua voz era perigosamente baixa. Delegado Ricardo Almeida. E sim, vim da capital. Agora, sugiro que a senhorita volte para o seu salão antes que eu tenha que prendê-la por desacato à autoridade. Luana soltou uma risada seca, totalmente sem humor. Me prender? Pelo amor de Deus, vai me prender por quê? Por falar a verdade? Por trabalhar? Você tá de brincadeira, né, seu pau de vassoura armado? Os olhos de Ricardo escureceram. Um músculo saltou no maxilar dele. Última chance, avisou ele. Vai me prender então, vai. Vamos ver se o senhor delegado bonitão tem coragem de prender uma mulher trabalhadora na frente da cidade inteira só porque ela falou umas verdades. Luana jogou os braços para cima, virando-se para os curiosos que já se aglomeravam. Olha só, gente.
A nova lei de Santa Helena, trabalhar é crime. Foi o suficiente. Ricardo deu um passo à frente, pegou o pulso dela com firmeza, mas sem brutalidade, e a girou de costas antes que ela pudesse reagir. O clique das algemas ecoou na rua como um trovão. Presa por desacato à autoridade, disse ele, próximo demais do ouvido dela. Luana sentiu um arrepio subir pela espinha, mas não saberia dizer se era de raiva ou de outra coisa completamente diferente. Você tá de brincadeira, gritou ela, tentando se soltar. Me solta, eu tenho cliente esperando. Deveria ter pensado nisso antes, murmurou Ricardo, conduzindo-a até a viatura, enquanto meio salão e metade da rua assistiam boquiabertos. Jéssica correu até a porta, as mãos na cabeça. Lu, o que eu faço? A noiva tá chegando daqui a pouco. Remarca tudo e liga pro meu advogado, berrou Luana, sendo colocada no banco de trás da viatura. Você vai se arrepender disso, delegado de meia tigela. Ricardo fechou a porta, deu a volta no carro e entrou no banco do motorista. Ajustou o retrovisor e, por um segundo, os olhos dele encontraram os dela pelo espelho. Havia algo ali, uma tensão, um calor, algo que nenhum dos dois estava disposto a nomear. Confortável aí atrás? Perguntou ele, com um quê de sarcasmo. Vai pro inferno, rosnou Luana, jogando a cabeça para trás no banco. Ricardo ligou o motor e, enquanto se afastavam do salão, ele não conseguiu evitar um pensamento perigoso. Aquela mulher de salto vermelho e língua afiada acabara de virar seu mundo de cabeça para baixo. E o pior de tudo, ele não conseguia parar de olhar para ela pelo retrovisor. Mas nenhum dos dois imaginava que aquela prisão ridícula seria apenas o começo de uma história que os prenderia um ao outro de formas que algemas jamais conseguiriam. A delegacia de Santa Helena cheirava a café velho e papel. Luana entrou com a cabeça erguida, os saltos repicando no piso de cimento queimado, como se estivesse desfilando numa passarela. As algemas ainda prendiam seus pulsos, mas ela não dava a Ricardo a satisfação de vê-la intimidada. Pode tirar as algemas agora, disse ela, parando no meio do corredor e virando-se para encará-lo. Ou vai me fazer dormir com elas também? Ricardo parou atrás dela, tão perto que Luana conseguia sentir o calor do corpo dele. Ele inclinou-se levemente, a boca próxima demais do ouvido dela. Depende. Vai continuar sendo uma ameaça à ordem pública? Perguntou ele, a voz rouca provocando arrepios que ela fingiu não sentir. Querido, eu sempre serei uma ameaça para homens que acham que podem mandar em mim, retrucou Luana, virando o rosto para encontrar os olhos dele. Estavam tão próximos que ela podia ver as manchinhas douradas na íris escura dele. Ricardo sustentou o olhar por longos segundos. Havia algo ali, uma batalha silenciosa de vontades. Então ele recuou, pegou a chave e destravou as algemas com um movimento preciso. Os dedos dele roçaram nos pulsos dela e Luana odiou a forma como sua pele reagiu ao toque. Cabo Ferreira, chamou Ricardo, guardando as algemas no cinto. Leve a senhorita para a cela. Ela vai passar a noite conosco. A noite? Luana girou nos calcanhares os olhos arregalados. Você tá maluco? Eu tenho que trabalhar amanhã. Tenho compromissos. Deveria ter pensado nisso antes, disse Ricardo, cruzando os braços e apoiando-se na mesa com uma tranquilidade irritante. O delegado plantonista vai analisar seu caso amanhã de manhã. Você é o delegado, protestou ela, dando um passo à frente. E justamente por isso não vou julgar meu próprio caso, respondeu ele, uma pontinha de diversão dançando nos olhos escuros. Conflito de interesses. Conflito de interesses? Que conflito? Luana estreitou os olhos, tentando decifrar o que passava pela cabeça dele. Ricardo não respondeu. Apenas acenou para o Cabo Ferreira, um homem baixinho de bigode grisalho que parecia desconfortável com toda aquela situação. É por aqui, dona Luana, disse Ferreira com um pedido de desculpas nos olhos. A gente sabe que a senhora é boa gente, mas ordens são ordens. Luana bufou, ajeitou os cabelos e seguiu o policial pelo corredor, mas não sem antes lançar um último olhar venenoso para Ricardo. Você vai se arrepender disso, prometeu ela, apontando o dedo na direção dele. Juro por Deus que vai. Ricardo apenas inclinou a cabeça, aquele meio sorriso irritante brincando nos lábios. Mas boa noite, Luana, disse ele,
e a forma como pronunciou o nome dela. Devagar, saboreando cada sílaba, fez algo estranho se revirar no estômago dela. A cela era pequena, limpa, mas ainda assim uma cela. Tinha uma cama de solteiro com lençóis brancos dobrados, uma pia de metal e uma janela gradeada por onde entrava a luz alaranjada do poste da rua. Luana olhou ao redor e soltou uma risada sem humor. Perfeito, simplesmente perfeito, murmurou ela, tirando os saltos e massageando os pés doloridos. Luana, você conseguiu se superar dessa vez. Sentou-se na cama, pegou o celular da bolsa e começou a fazer ligações. Primeiro para Jéssica, tranquilizando a assistente e pedindo que desmarcasse os compromissos do dia seguinte. Depois para o Dr. Mendes, seu advogado, que prometeu resolver tudo pela manhã. E por último, para sua melhor amiga, Kátia, que explodiu em gargalhadas ao ouvir a história. Você foi presa por chamar o delegado novo de pau de vassoura? Kátia mal conseguia falar de tanto rir. Lu, só você mesmo. Não tô achando graça cá, resmungou Luana, deitando-se na cama e olhando para o teto manchado. Vou processar esse homem por abuso de autoridade. Abuso de autoridade ou abuso da sua paciência? Provocou Kátia. Jéssica me contou que ele é gostoso demais. Alto, musculoso, voz de rádio. Cala a boca, cortou Luana, sentindo o rosto esquentar. Ele é um babaca prepotente que acha que pode mandar em todo mundo. Um babaca prepotente gostoso, completou Kátia, ainda rindo. Boa sorte aí, presa. Amanhã eu te busco. Luana desligou e jogou o celular ao lado. Fechou os olhos, tentando acalmar a raiva que ainda fervia no peito. Mas toda vez que fechava os olhos, via aquele olhar escuro, aquele meio sorriso, aquela voz grave dizendo seu nome. Idiota, murmurou ela para si mesma. O tempo passou devagar. A delegacia foi esvaziando, os barulhos diminuindo. Luana tentou dormir, mas o colchão era duro e sua mente estava acelerada demais. Então, ela fez o que sempre fazia quando estava entediada. Começou a cantar. Meu mundo caiu quando ela chegou com seu jeito de menina. A voz dela ecoou pelas paredes da delegacia, afinada e provocante. Lá na frente, Ricardo ergueu os olhos do relatório que tentava escrever há meia hora. Aquela mulher era impossível. Até presa conseguia tirar sua concentração. Luana continuou cantando cada vez mais alto, batendo palmas no ritmo da música. Depois, começou a cantarolar outras canções, mudando de gênero a cada 2 músicas só para irritar. Sertanejo, pop, até um funk que fez o Cabo Ferreira corar. Alguém não vai calar a boca aí? Gritou um dos policiais do plantão. Não! Gritou Luana de volta. Presa injustamente tem direito de protestar. Ricardo levantou-se da cadeira, o maxilar tenso, passou a mão pelos cabelos curtos e caminhou até a cela. Luana estava sentada na cama, os pés descalços balançando no ar, um sorriso vitorioso nos lábios ao vê-lo se aproximar. Não tem nada melhor para fazer? Perguntou ele, parando do outro lado das grades e cruzando os braços. Não, estou presa, lembra? Ela inclinou a cabeça, os cachos caindo sobre um ombro. E quando estou entediada, eu canto. Ou quer que eu conte piadas? Sei várias de delegado. Ricardo apertou os lábios, tentando não sorrir. Você é impossível. Obrigada, respondeu Luana, levantando-se e caminhando até as grades. E você é um abusador de autoridade que prende mulher trabalhadora por nada. Desacato não é nada, corrigiu ele, mas a voz saiu mais baixa, quase íntima. Eles ficaram ali, um de cada lado das grades, se encarando. Luana percebeu detalhes que não tinha notado antes. A cicatriz pequena na sobrancelha esquerda dele, a sombra de barba que começava a aparecer, a forma como ele respirava um pouco mais rápido quando ela se aproximava. Por que você me prendeu de verdade? Perguntou ela, a voz suave agora, quase curiosa. Já deve ter ouvido coisa muito pior na vida. Ricardo hesitou, olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhos naquele corredor. Porque você precisava parar de me testar, admitiu ele, os olhos fixos nos dela. E porque eu precisava de um motivo para te tirar daquela rua antes que eu fizesse alguma besteira. O coração de Luana deu um salto. Ela segurou as grades, os dedos a centímetros dos dele. Que tipo de besteira? Sussurrou ela, inclinando-se para a frente. Ricardo também se aproximou. Eles estavam tão perto agora que Luana podia sentir o perfume dele, algo amadeirado,
másculo, viciante. Os olhos dele desceram para os lábios dela. Demoraram-se ali por segundos que pareceram eternos. O tipo que um delegado não deveria fazer com uma mulher que acabou de prender. Murmurou ele, a voz rouca carregada de promessa. Luana sentiu o ar faltar. Seu corpo inteiro estava em alerta, cada terminação nervosa acesa como brasa. Ela lambeu os lábios instintivamente e viu os olhos dele escurecerem ainda mais. "Então me solta", provocou ela, a voz saindo mais ofegante do que pretendia. "Ou vai ficar aí só olhando?" Foi quase imperceptível. O movimento dele em direção às grades, a mão erguendo-se como se fosse tocar o rosto dela. Mas então, um barulho de porta batendo ecoou pela delegacia, e Ricardo recuou como se tivesse sido queimado. Ele passou a mão pelo rosto, virou-se e caminhou de volta para o escritório sem dizer mais nada. Luana ficou ali parada, ainda segurando as grades, o coração batendo descompassado e uma sensação estranha se espalhando pelo corpo. Algo tinha mudado. Algo tinha sido aceso entre eles naquele corredor mal iluminado. Ela voltou para a cama, deitou-se de lado e abraçou o travesseiro. Mas naquela noite, não foi a raiva que a manteve acordada. Foi a lembrança daqueles olhos escuros, daquela voz rouca, daquele quase toque que ficou suspenso no ar como uma promessa não cumprida. E em seu escritório, Ricardo tentava se concentrar no relatório, mas suas mãos tremiam levemente e sua mente estava a quilômetros dali. Estava presa numa cela com uma mulher de salto vermelho e língua afiada que, de alguma forma impossível, tinha conseguido invadir suas defesas em menos de 24 horas. Aquela seria uma noite longa, para os dois. Mas o que nenhum dos dois sabia era que aquela tensão silenciosa era apenas o começo de um jogo perigoso que nenhum deles estava preparado para jogar. A manhã chegou com o sol entrando pelas grades da janela e desenhando listras douradas no rosto de Luana. Ela acordou com o pescoço dolorido, os cabelos embaraçados e um humor pior do que quando tinha sido presa. Sentou-se na cama, esfregou os olhos e checou o celular. 7 horas da manhã. 17 mensagens de Jéssica, 5 ligações perdidas de clientes e uma mensagem de Kátia com um monte de emojis de risada. Ótimo, simplesmente ótimo, resmungou ela, levantando-se e caminhando até a pia para molhar o rosto. O barulho de passos no corredor a fez virar. Era Ricardo, com uma bandeja nas mãos. Ele usava a farda impecável, mas havia sinais de cansaço nos olhos, olheiras leves, a barba por fazer, como se também não tivesse dormido bem. "Bom dia", disse ele parando em frente à cela e estendendo a bandeja através de uma abertura nas grades. "Café e pão com manteiga, é o que temos." Luana olhou para a bandeja, depois para ele. Cruzou os braços. "Não quero", mentiu ela, embora seu estômago roncasse de fome. Ricardo suspirou, pousou a bandeja no chão e a encarou. "Luana, não seja infantil, você precisa comer." "Não aceito nada de quem me prendeu injustamente", retrucou ela virando o rosto. Houve um silêncio, então Ricardo pegou o pão, deu uma mordida grande e mastigou devagar, os olhos fixos nela. "Tá uma delícia", lhe provocou ele com um meio sorriso. "Manteiga fresquinha." Luana revirou os olhos, mas não conseguiu esconder o sorriso que ameaçava aparecer. "Você é insuportável." "Te olha quem fala", respondeu ele, pegando a xícara de café e tomando um gole longo. Café quentinho, perfeito para uma manhã fria." Tá bom, tá bom." Luana estendeu a mão através das grades. "Me dá isso aqui antes que eu morra de fome." Ricardo entregou a bandeja com um sorriso vitorioso. Seus dedos se tocaram brevemente e Luana sentiu aquele choque elétrico de novo. Ela puxou a bandeja rapidamente, afastou-se e começou a comer em silêncio. "O delegado Santos vai te soltar daqui a pouco", informou Ricardo, apoiando-se nas grades. "Você vai assinar um termo circunstanciado e pronto, sem antecedentes." "Que generosidade", ironizou Luana, mastigando o pão. "E você? Vai se desculpar por me prender?" "Não", respondeu ele sem hesitar. "Você mereceu." Luana engasgou com o café. "Eu mereci?" "Você me chamou de pau de vassoura na frente de meia dúzia de pessoas", lembrou ele, os olhos brilhando com diversão. "Oese disse que eu era um delegado de meia tigela." "Por que você é?" explodiu Luana, levantando-se da cama.
Que tipo de homem prende uma mulher trabalhadora por falar a verdade? Que tipo de mulher briga com um delegado no meio da rua? Rebateu ele, dando um passo mais perto das grades. Eles ficaram ali, se encarando como dois lutadores antes da luta. Então, surpreendentemente, Luana começou a rir. Uma risada genuína que saiu do fundo da barriga e encheu a cela. A gente é louco, disse ela, balançando a cabeça. Completamente louco. Ricardo sorriu também. Um sorriso de verdade dessa vez, que iluminou o rosto dele e o fez parecer anos mais jovem. Acho que sim. 2 horas depois, Luana estava livre. Assinou os papéis, pegou seus pertences e saiu da delegacia com a cabeça erguida, ignorando os olhares curiosos dos policiais. Kátia a esperava do lado de fora, encostada num Fiat vermelho, de óculos escuros e sorriso enorme. "E aí, presidiária?" provocou a amiga, abrindo os braços. "Cala a boca e me leva para casa", resmungou Luana, mas abraçou Kátia com força. "Preciso de um banho, de roupa limpa e de um dia inteiro de sono." "Esquece o sono", disse Kátia, abrindo a porta do carro. "A cidade inteira está falando de você. Metade acha que você é a heroína que enfrentou o delegado novo. A outra metade acha que você é louca." "Ótimo. Justo o que eu precisava", suspirou Luana, afundando no banco do passageiro. Mas enquanto Kátia dirigia pelas ruas de Santa Helena, Luana não conseguia parar de pensar em Ricardo, na forma como ele tinha olhado para ela através das grades, na voz rouca dizendo seu nome, naquele quase beijo que tinha ficado suspenso no ar como uma promessa não cumprida. "Você está pensando nele, né?" perguntou Kátia, sem tirar os olhos da estrada. "Em quem?" fingiu Luana. "No delegado gostoso que te prendeu?" Kátia olhou de lado com um sorriso maroto. "Pode admitir. Eu vi a foto que a Jéssica mandou no grupo. O homem é um monumento." "Ele é um babaca", insistiu Luana, mas sua voz não soou convincente. "Um babaca gostoso", completou Kátia rindo. "Admite-lo, você está interessada." Luana não respondeu. Apenas olhou pela janela, vendo a cidade passar, e tentou ignorar o frio na barriga que sentia toda vez que pensava em olhos escuros e voz grave. Os dias seguintes foram uma loucura. O salão ficou ainda mais cheio. Afinal, todo mundo queria ouvir a história da cabeleireira que tinha sido presa pelo delegado novo. Luana contava a história com graça, aumentando os detalhes dramáticos, fazendo as clientes rirem até chorar. Mas o que ela não contava era sobre os olhares, sobre a tensão, sobre o quase beijo que a assombrava todas as noites. E então, Ricardo começou a aparecer. A primeira vez foi 3 dias depois da soltura. Ele entrou no salão no meio da tarde de farda, com aquela postura rígida de quem está acostumado a comandar. O salão inteiro silenciou. "Inspeção de rotina", anunciou ele olhando ao redor. "Preciso verificar se o estabelecimento está em conformidade com as normas de segurança." Luana, que estava fazendo luzes na Dona Marisa, virou devagar na cadeira. Os olhos dela encontraram os dele e a faísca foi instantânea. "Inspeção?", repetiu ela, pousando o pincel. "Que conveniente. Logo no meu salão." "É meu trabalho", respondeu Ricardo, caminhando entre as cadeiras e examinando extintores que claramente não precisavam de exame. "Preciso garantir a segurança de todos os estabelecimentos da cidade." "Claro", murmurou Luana, voltando ao trabalho. "Tenho certeza que já passou em todos os outros, inclusive na lanchonete do seu Zeca, que tem um fogão que mais parece uma bomba relógio." Ricardo parou atrás dela, tão perto que Luana podia sentir a presença dele como um campo magnético. "Já cheguei lá também", disse ele, a voz baixa, só para ela ouvir. "Mas nenhum lugar me fez querer voltar tanto quanto esse." Luana quase derrubou o pincel. Dona Marisa, com a cabeça cheia de papel alumínio, olhou curiosa entre os dois. "Vocês se conhecem?" perguntou a senhora, os olhinhos brilhando de fofoca. "Ele me prendeu semana passada", respondeu Luana secamente. "E ela me chamou de pau de vassoura", completou Ricardo com um meio sorriso. O salão explodiu em risadas, e assim começou o jogo. Ricardo passou a aparecer no salão toda semana, sempre com uma desculpa oficial: verificar extintores, conferir documentação, analisar saídas de emergência. Mas seus olhos sempre encontravam os de Luana, e sempre que encontravam, o ar ficava mais quente.
Luana, por sua vez, provocava. Usava vestidos mais justos, batom mais vermelho. Ria mais alto quando outros homens conversavam com ela no salão. E observava, com satisfação maliciosa, a mandíbula de Ricardo ficar tensa cada vez que isso acontecia. Até que veio a festa de aniversário da cidade. A praça principal estava decorada com bandeirinhas coloridas, barracas de comida e um palco com banda ao vivo. Metade de Santa Helena estava ali, comendo, bebendo, dançando. Luana tinha vindo com Kátia, usando um vestido branco de alças finas que marcava cada curva. O cabelo solto em ondas perfeitas. Ela estava na barraca de pastel quando sentiu aquela presença familiar. Virou-se e lá estava ele. Ricardo, de calça jeans escura e camisa cinza de botões, sem a farda pela primeira vez. Ele parecia diferente assim, mais jovem, mais acessível, mais perigoso. Delegado, cumprimentou ela com um sorriso desafiador. Também curte festa junina? Também curto acompanhar pessoas que podem causar distúrbios, rebateu ele chegando perto. Nunca se sabe quando você vai chamar alguém de pau de vassoura de novo. Só quando merecem, retrucou Luana, mordendo o pastel devagar e lambendo os dedos sem tirar os olhos dele. Os olhos de Ricardo escureceram. Ele deu um passo à frente, eliminando o espaço entre eles. Você tá me provocando de propósito. Sai, talvez. Luana inclinou a cabeça, o coração acelerado. Ou talvez você seja sensível demais. Antes que ele pudesse responder, um homem alto de camisa xadrez se aproximou. Era Bruno, dono da loja de materiais de construção, conhecido na cidade por ser galã e mulherengo. Luana, que vestido bonito, disse Bruno com um sorriso conquistador. Tá sozinha? Quer dançar comigo? Luana viu a oportunidade e aproveitou. Olhou para Ricardo, que tinha o maxilar travado e os punhos cerrados, e sorriu doce para Bruno. Adoraria, respondeu ela, pegando a mão estendida dele. Ricardo ficou ali parado, vendo-a caminhar até a pista improvisada. Vendo Bruno segurar a cintura dela. Vendo os dois dançarem colados ao som de uma música lenta. E a cada segundo, a raiva crescia dentro dele como fogo. Quando Bruno inclinou-se para sussurrar algo no ouvido de Luana, Ricardo perdeu o controle. Ele atravessou a praça em passadas largas, pegou o braço de Luana e a puxou com firmeza. Com licença, disse ele para Bruno, a voz perigosamente baixa. Preciso falar com ela. Ei, cara, o que você pensa que está fazendo? Protestou Bruno, tentando segurar Luana. Ricardo virou-se devagar, os olhos escuros fixos nos de Bruno. Não disse nada, apenas olhou, e foi o suficiente para o homem soltar Luana e dar um passo para trás. Tudo bem, murmurou Bruno, erguendo as mãos. Tem problemas. Ricardo puxou Luana para longe da multidão, contornando as barracas até chegarem num canto mais escuro da praça, perto de uma árvore grande. Ele a soltou e virou-se para encará-la, o peito subindo e descendo rapidamente. O que você está fazendo? Explodiu ele. Ficar se esfregando naquele idiota na minha frente? Se esfregando? Luana deu um passo à frente, os olhos faiscando. Eu estava dançando, e daí que era na sua frente? Você não é dono de mim. Não, mas também não vou ficar parado vendo você provocar outro homem só para me deixar com ciúmes, rebateu Ricardo, dando um passo em direção a ela. Ah, então você tá com ciúmes? Provocou Luana, erguendo o queixo. O delegado Durão, todo controlado, tá com ciúmes de mim? Ricardo não respondeu com palavras. Ele simplesmente a prendeu contra a árvore, as mãos dos dois lados da cabeça dela, o corpo próximo demais, quente demais. Sim, disse ele, a voz rouca e carregada de desejo. Tô com ciúmes. Tô morrendo de ciúmes. Desde que te vi naquela rua de salto vermelho e batom vermelho me desafiando, eu não consigo tirar você da minha cabeça. O coração de Luana batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Ela ergueu as mãos, pousou-as no peito dele e sentiu o coração dele batendo tão rápido quanto o seu. Então me beija, sussurrou ela, os olhos fixos nos lábios dele. Para de ficar enrolando e me beija logo. Ricardo desceu o rosto, tão perto que suas respirações se misturavam. Luana fechou os olhos esperando, querendo, precisando daquele beijo que a assombrava há dias, mas então ele parou, a milímetros dos lábios dela.
Não, murmurou ele, fazendo Luana abrir os olhos confusa. Não assim. Não enquanto você tiver dúvida. Que dúvida? Ofegou ela, as mãos agarrando a camisa dele. Já se você me quer de verdade ou se só tá me provocando porque gosta do jogo. Ricardo afastou-se, passou a mão pelos cabelos, a respiração irregular. Quando você tiver certeza, você me procura. Até lá. Ele deu um passo para trás. Até lá eu espero. E então ele simplesmente virou e foi embora, deixando Luana ali encostada na árvore, tremendo de desejo e raiva, o coração aos pedaços e a mente uma confusão completa. Porque pela primeira vez na vida, Luana tinha encontrado um homem que não se curvava aos jogos dela. Um homem que a desafiava de volta. Um homem que a queria, mas que exigia que ela assumisse o que sentia primeiro. E o pior, ou melhor, de tudo, ela já sabia que queria. Queria tanto que doía. Mas admitir isso, bem, isso era outra história completamente diferente. Luana passou os próximos dias numa espécie de transe. Trabalhava no automático, cortando cabelos, fazendo escovas, conversando com as clientes, mas sua mente estava sempre naquele momento debaixo da árvore, nas mãos de Ricardo, dos lados da cabeça dela, na voz rouca dizendo que tinha ciúmes, no quase beijo que não tinha acontecido. Lu, você tá bem? Perguntou Jéssica pela terceira vez naquela manhã de quinta-feira, observando a patroa queimar as pontas do cabelo de uma cliente por distração. Tô ótima, mentiu Luana, desligando a chapinha rapidamente e disfarçando o erro com um corte estratégico. Só cansada. Cansada ou confusa? Kátia apareceu na porta do salão, de óculos escuros e sorriso maroto. Porque a cidade inteira viu o delegado te arrastar da festa e vocês sumirem juntos. Luana revirou os olhos. Não aconteceu nada. Nada. Kátia sentou-se numa das cadeiras vazias, cruzando as pernas. Então por que você tá com essa cara de quem foi atropelada por um caminhão de sentimentos? Antes que Luana pudesse responder, o telefone do salão tocou. Jéssica atendeu, conversou baixinho e então desligou com uma expressão preocupada. Lu, era a Silvana, a do mercadinho, disse a assistente mordendo o lábio. Ela disse que tem um bêbado causando confusão no centro. Tá assediando as mulheres que passam. E a polícia? Perguntou Luana, tirando o avental. Já ela ligou, mas disse que vai demorar. Jéssica hesitou. E você sabe como é o Toninho quando bebe. Fica agressivo. Luana conhecia. Toninho era um homem grande, violento quando embriagado, e já tinha causado problemas antes. Ela pegou a bolsa, verificou o spray de pimenta que sempre carregava e virou-se para Kátia. Vem comigo. Quanto mais gente, melhor. Você é louca, disse Kátia, mas já estava levantando. Completamente louca. As duas saíram do salão e caminharam rapidamente até o centro. Era meio-dia. O sol forte batendo no asfalto e a praça principal estava mais movimentada que o normal. Luana logo viu o problema. Toninho, cambaleando perto da farmácia, segurando uma garrafa vazia e gritando obscenidades para qualquer mulher que passasse. Ei, gostosa, vem cá, vem! Berrou ele para uma senhora de idade que atravessava apressada com sacolas de compras. Esse Toninho! Luana marchou até ele, os saltos batendo forte no chão. Para com isso agora. Vai para casa dormir. O homem virou-se cambaleante, os olhos vermelhos focando nela com dificuldade. Um sorriso torto apareceu no rosto sujo de barba. Olha quem fala, a cabeleireira metida. Ele cuspiu no chão. Aquela que anda toda arrumadinha se achando. Eu não tô aqui para discutir com você, disse Luana, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado. Vai para casa antes que a polícia chegue. A polícia? Toninho riu, um som desagradável. Tô com medo. Você também tá de bem com a polícia agora, né? Ouvi dizer que anda se esfregando no delegado novo. Luana sentiu a raiva ferver. Cala a boca, Toninho. Você não sabe de nada. Sei sim. Ele deu um passo cambaleante em direção a ela. Sei que você é toda metida, mas no fundo é só uma... Ele não terminou a frase. Suas mãos sujas agarraram o braço de Luana com força, puxando-a para perto. Ela sentiu o cheiro forte de cachaça, viu os olhos injetados de sangue muito próximos, e o pânico a atingiu como um soco. Me solta! Gritou ela, tentando se desvencilhar.
mas os dedos dele apertavam com força demais. Solta agora! Kátia tentou puxar Toninho pelas costas, mas ele era grande demais, forte demais. Algumas pessoas pararam para assistir, mas ninguém se aproximava. O medo era palpável. Você precisa aprender a respeitar os homens. Rosnou Toninho, a mão livre subindo em direção ao rosto de Luana. Vou te ensinar. Ele não terminou. Uma mão surgiu do nada, agarrou o pulso de Toninho com tanta força que o homem soltou um grito de dor. Luana foi puxada para trás, protegida por um corpo grande e quente que ela reconheceu imediatamente. Ricardo. Ele tinha surgido como um furacão. A farda impecável, os olhos escuros flamejando de uma raiva que Luana nunca tinha visto. Ainda segurando o pulso de Toninho, Ricardo torceu o braço do homem para trás e o jogou contra a parede da farmácia com uma força controlada, mas brutal. Você encostou nela, disse Ricardo, a voz tão baixa e perigosa que fez o silêncio cair sobre a praça inteira. Você encostou nela e isso foi o maior erro da sua vida. Eu não fiz nada, choramingou Toninho, tentando se soltar. Só estava conversando. Conversando? Ricardo apertou mais o braço dele, fazendo o homem gemer. Você agarrou ela. Eu vi, todo mundo viu. Ele puxou as algemas do cinto e prendeu Toninho com movimentos precisos e raivosos. Então pegou o rádio. Cabo Ferreira, preciso de uma viatura no centro. Agora, prisão por agressão e embriaguez. A voz dele não deixava espaço para discussão. Entendido, chefe, já tô indo, crepitou a resposta. Ricardo virou-se então para Luana, que estava parada ali, ainda processando o que tinha acontecido. Ele atravessou o espaço entre eles em 2 passadas longas e segurou o rosto dela com as 2 mãos, os polegares acariciando as bochechas dela, enquanto os olhos escuros a examinavam com uma intensidade que tirou o ar dos pulmões dela. Você tá bem? Ele te machucou? Perguntou ele, a voz tensa de preocupação, as mãos tremendo levemente contra a pele dela. Eu tô bem, sussurrou Luana, ainda em choque. Você chegou a tempo. Se eu tivesse chegado 1 segundo depois, Ricardo fechou os olhos, respirou fundo, tentando se controlar. Se ele tivesse te machucado, ele não terminou. Apenas puxou Luana para um abraço apertado, enterrando o rosto nos cabelos dela. Luana sentiu o corpo inteiro dele tremendo de raiva e alívio, os braços fortes a envolvendo, como se fosse protegê-la do mundo inteiro. Tá tudo bem, murmurou ela, as mãos subindo para segurar a farda dele. Tá tudo bem agora. A viatura chegou minutos depois. Ricardo entregou Toninho para o Cabo Ferreira, com instruções rígidas de mantê-lo preso até a audiência. Então voltou para Luana, que ainda estava tremendo levemente. Eu vou te levar para casa, disse ele sem pedir permissão. Você não vai voltar para o salão assim. Ricardo, eu preciso trabalhar, começou Luana, mas ele a cortou com um olhar que não aceitava discussão. Jéssica cuida do salão. Você vai para casa, agora. Ele segurou a mão dela com firmeza. Por favor. Havia algo na voz dele. Uma vulnerabilidade que Luana nunca tinha ouvido. Ela assentiu, muda. Kátia se aproximou, os olhos brilhando de aprovação. Eu fecho o salão, Lu. Vai com ele, disse a amiga, piscando discretamente. O caminho até a casa de Luana foi silencioso. Ricardo dirigia com as mãos tensas no volante, o maxilar travado. Luana o observava de lado, vendo a raiva ainda pulsando nele como uma coisa viva. Quando chegaram, ele desligou o motor, mas não se moveu. Ficou ali sentado, as mãos ainda no volante, respirando pesado. Quando eu vi aquele filho da mãe te tocando, começou ele, a voz rouca. Quando eu vi a mão dele no seu braço, eu perdi o controle. Eu queria matar ele, Luana. Queria acabar com ele. Mas você não fez isso, disse Luana suavemente, pousando a mão sobre a dele. Você me protegeu. Ricardo virou-se para encará-la, e o que Luana viu nos olhos dele a fez perder o fôlego. Era desejo puro, misturado com medo, possessividade e algo mais profundo que ela não conseguia nomear. Você não entende, disse ele, virando a mão para entrelaçar os dedos nos dela. Eu não consigo ficar longe de você. Eu tento, mas não consigo. Você entra na minha cabeça e não sai mais. Então para de tentar, sussurrou Luana, inclinando-se sobre o console central. Para de ficar enrolando, para de esperar eu ter certeza. Eu já tenho certeza, Ricardo. Desde aquela noite na delegacia,
Desde aquele quase beijo, eu já sabia. Sabia o quê? Perguntou ele, a respiração acelerada, os olhos fixos nos lábios dela. Que eu te quero, admitiu ela, finalmente, as palavras saindo como uma libertação. Que eu quero você inteiro, com toda essa rigidez, com todo esse controle, com tudo. Você quer ou não quer? Ricardo não respondeu com palavras. Ele simplesmente segurou a nuca dela e a puxou para o beijo mais intenso que Luana já tinha experimentado na vida. Não foi gentil. Não foi doce. Foi desesperado, faminto, como se ele tivesse esperado uma eternidade por aquilo. Os lábios dele tomaram os dela com uma possessividade que fez Luana gemer, as mãos dela agarrando a farda dele, puxando-o para mais perto. Ricardo segurou o rosto dela com as duas mãos, aprofundando o beijo, a língua explorando, saboreando, dominando. Luana se derreteu completamente, todos os pensamentos se dissolvendo em puro calor e desejo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, os lábios inchados, os olhos escurecidos de desejo. Vem comigo, sussurrou Luana, a voz rouca. Entra comigo. Ricardo hesitou por apenas um segundo, então assentiu. Eles saíram do carro, subiram as escadas até o apartamento de Luana. Ela abriu a porta com mãos trêmulas, e assim que entraram, Ricardo aprendeu contra a porta fechada, as mãos dos dois lados da cabeça dela. Última chance de mudar de ideia, avisou ele, a voz grave carregada de promessa. Eu não mudo de ideia, respondeu Luana, puxando-o pela farda. Me beija de novo. E ele beijou como um homem faminto, as mãos percorrendo a cintura dela, puxando-a para perto. Luana sentiu o mundo inteiro se resumir àquele instante, ao calor dele, ao cheiro dele, a certeza que finalmente parava de fugir. Ricardo a levantou nos braços, e Luana envolveu-se nele sem hesitar. Ele a carregou pelo apartamento, tropeçando em móveis, sem nunca interromper o beijo até chegarem ao quarto. Ali, deitou-a na cama com um cuidado quase reverente, como se ela fosse a coisa mais preciosa que já tinha tocado. Você é linda, murmurou ele, a testa encostada na dela. Desde o primeiro dia, quando te vi na rua toda brava, eu pensei, essa mulher vai ser minha ruína. Ainda bem, sussurrou Luana, puxando-o para mais perto. A porta do quarto se fechou, e o resto da noite pertenceu só a eles. Horas depois, deitados lado a lado, os corpos relaxados e as respirações finalmente calmas, Ricardo beijou a testa de Luana com suavidade. Você percebe que agora não tem mais volta, né? Disse ele, a voz rouca de emoção. Você é minha, e eu não divido. Luana riu baixinho, o peito cheio de uma felicidade que ela não sabia que podia sentir. Bom, murmurou ela, acomodando a cabeça no ombro dele. Porque eu também não divido. Ricardo sorriu, um sorriso verdadeiro, que iluminava todo o rosto dele, e a puxou para mais perto, os dedos entrelaçados nos dela. Ali, na luz dourada da tarde que entrava pela janela, os dois finalmente entenderam. O que tinha começado com uma prisão ridícula tinha se transformado em algo muito maior, muito mais profundo. Tinha se transformado em amor, mas nenhum dos dois sabia que assumir esse amor publicamente em Santa Helena seria o próximo desafio. Luana acordou com o cheiro de café fresco invadindo o quarto. Abriu os olhos devagar, desorientada por um segundo, até que a memória da tarde anterior a atingiu como uma onda quente. Ela se espreguiçou nos lençóis, sentindo o corpo deliciosamente dolorido, e sorriu sozinha. Ricardo estava na cozinha dela, fazendo café. Ela se levantou, pegou a camisa dele, que estava jogada no chão, e vestiu. Caminhou descalça até a cozinha e parou na porta, observando-o. Ele estava de costas, mexendo algo no fogão, os músculos das costas se contraindo a cada movimento. Quando virou e a viu parada ali, vestindo apenas a camisa dele, os olhos escureceram imediatamente. Bom dia, disse ele, a voz rouca de sono e desejo. Bom dia, respondeu Luana, caminhando até ele e envolvendo os braços na cintura dele por trás. Você cozinha? Só o básico. Ricardo virou-se nos braços dela, segurou o rosto dela com uma das mãos e a beijou devagar, saboreando. Ovos mexidos, café, torrada. Perfeito, murmurou Luana contra os lábios dele. Porque eu só sei fazer escova e mechas.
Ele riu um som grave que reverberou no peito dele. Então a levantou e sentou-a no balcão da cozinha, ficando entre as pernas dela. Sobre ontem, começou ele, os dedos acariciando as coxas dela distraidamente. Eu preciso que você saiba que não foi só sexo para mim. Eu sei, disse Luana, brincando com os cabelos curtos dele. Também não foi só isso para mim. Então o que é? Perguntou Ricardo, os olhos fixos nos dela. O que é isso entre a gente? Luana respirou fundo. Não era boa com palavras de sentimento. Nunca tinha sido. Mas com Ricardo parecia fácil ser honesta. É real, admitiu ela, a voz suave. Assustadoramente real. Ricardo sorriu, aquele sorriso verdadeiro que ela estava começando a amar. Bom, disse ele, beijando-a de novo. Porque eu vou assumir você, publicamente, na frente da cidade inteira, e quero que você saiba disso antes. O coração de Luana deu um salto. Ela o afastou levemente, estudando o rosto dele. Você tem certeza? Santa Helena é pequena. As pessoas vão falar. Vão dizer que comecei a namorar o delegado que me prendeu. Vão inventar um monte de história. Deixa falarem. Ricardo deu de ombros como se fosse a coisa mais simples do mundo. Eu não ligo pra fofoca. Só ligo pra você. Luana sentiu os olhos arderem. Nenhum homem tinha falado assim com ela antes. Nenhum tinha assumido ela tão abertamente, sem medo, sem vergonha. Você é diferente, sussurrou ela, tocando o rosto dele. Muito diferente. E você é impossível, rebateu ele, mordendo o lábio inferior dela de leve. Mas é minha impossível. Eles tomaram café juntos, conversando sobre tudo e nada. Ricardo contou sobre a vida na capital, sobre por que tinha aceitado a transferência para Santa Helena. Queria paz, queria sair do caos. Luana contou sobre o salão, sobre os sonhos de expandir o negócio, sobre como tinha construído tudo sozinha. Você é incrível, disse Ricardo, segurando a mão dela sobre a mesa. Sabe disso? Continua falando, eu gosto de ouvir, brincou Luana, fazendo-o rir de novo. Quando Ricardo finalmente saiu, tarde demais, com a farda amassada e um sorriso bobo no rosto, Luana encostou-se na porta e suspirou. Estava completamente perdida, completamente apaixonada. E Santa Helena ia ter muito o que falar. A primeira aparição pública deles foi 2 dias depois. Ricardo entrou no Salão Glamour no meio da tarde de sábado, o dia mais movimentado da semana, sem nenhuma desculpa de inspeção dessa vez. Ele simplesmente entrou, caminhou até onde Luana estava finalizando um penteado, curvou-se e beijou os lábios dela na frente de todo mundo. O salão inteiro silenciou. 8 mulheres, 5 secadores ligados, 3 assistentes e uma Jéssica de boca aberta observaram a cena. Quando Ricardo se afastou, Luana estava vermelha, mas sorrindo. Oi, disse ele, como se não tivesse acabado de chocar metade do salão. Oi, respondeu ela, mordendo o lábio para não rir da expressão das clientes. Vim te chamar para almoçar, continuou Ricardo, as mãos nos bolsos, completamente à vontade. Termina aí e vamos. Ricardo, eu tenho mais 3 clientes, começou Luana, mas Jéssica a cortou rapidamente. Eu termino, Lu, vai, vai, disse a assistente, empurrando Luana em direção a Ricardo com um sorriso enorme. Dona Conceição, uma das clientes mais fofoqueiras da cidade, se inclinou na cadeira com os olhos brilhando. Então é verdade? Vocês estão juntos? Perguntou ela, sem nenhum pudor. Ricardo virou-se para a senhora com um sorriso educado. Sim, Dona Conceição, estamos, respondeu ele, puxando Luana pela cintura. E quem tiver problema com isso, pode ir falar comigo pessoalmente na delegacia. O salão explodiu em risadas e comentários animados. Luana escondeu o rosto no peito de Ricardo, rindo também. Você é impossível, murmurou ela. Aprendi com a melhor, rebateu ele, beijando o topo da cabeça dela. Eles almoçaram no restaurante da praça principal, onde metade da cidade podia vê-los. Ricardo segurou a mão dela sobre a mesa, não se importando com os olhares curiosos. Luana percebeu que ele estava falando sério. Não tinha medo de assumir o que sentia. Mas nem tudo foi fácil. Alguns dias depois, enquanto Ricardo fazia ronda pela cidade, 3 homens sentados na frente do bar fizeram comentários, alto o suficiente para ele ouvir. O delegado tá apaixonadinho pela cabeleireira, disse um deles rindo. Coitado. Não sabe que ela já rodou metade da cidade?
Mulher assim não presta para namorar sério, não, completou o outro, cuspindo no chão. É boa só para diversão. Ricardo parou. Virou-se devagar, os olhos escurecendo perigosamente. Caminhou até os homens com passos medidos, e quando parou na frente deles, sua presença era tão intimidadora que os três emudeceram. Repete o que vocês acabaram de falar, disse Ricardo, a voz baixa e perigosa. Vai, quero ouvir de novo. A gente só estava conversando, delegado, começou um deles tentando recuar. Não, cortou Ricardo, dando um passo à frente. Vocês estavam falando da minha mulher, e agora vão me ouvir muito bem. Se eu ouvir qualquer um de vocês ou qualquer outra pessoa nessa cidade falando dela de novo, vou garantir pessoalmente que vocês vão conhecer cada artigo do Código Penal relacionado à difamação e calúnia. Entenderam? Os três assentiram rapidamente, os rostos pálidos. Ótimo. Ricardo virou-se para sair, mas parou e olhou por cima do ombro. Ah, e só para constar, Luana não rodou cidade nenhuma. Ela é uma mulher trabalhadora, honesta e muito melhor do que qualquer um de vocês jamais vai ser. E se ela me escolheu, é porque eu mereço. Alguma dúvida? Nenhum dos homens respondeu. Quando Luana soube da história, porque em cidade pequena tudo se espalha, ela o encontrou na delegacia no fim do expediente. Ele estava terminando de arquivar alguns papéis quando ela entrou, fechou a porta e se apoiou nela. Você defendeu minha honra hoje, disse ela, os olhos brilhando de emoção. Ricardo ergueu o olhar, pousou os papéis e caminhou até ela. Sempre vou defender, respondeu ele, segurando o rosto dela com as duas mãos. Qualquer um que falar mal de você vai ter que lidar comigo. Luana sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Ela nunca tinha tido isso. Nunca tinha tido um homem que a defendesse, que a protegesse, que não tivesse medo de gritar para os quatro ventos que ela era dele. Eu te amo, sussurrou ela, as palavras saindo antes que pudesse pensar. Eu sei que é cedo, eu sei que parece loucura, mas eu te amo. Ricardo sorriu, aquele sorriso lindo que agora era só dela, e a beijou com tanta ternura que Luana sentiu as pernas fraquejarem. Eu também te amo, murmurou ele contra os lábios dela. Desde aquele dia na rua, quando você me desafiou de salto vermelho, eu já sabia que ia me apaixonar por você. Eles se beijaram ali mesmo, no meio do escritório dele, e pela primeira vez na vida, Luana se permitiu acreditar que o amor verdadeiro existia. As semanas seguintes foram uma mistura de romance e rotina. Ricardo dormia no apartamento dela na maioria das noites. Tomavam café juntos pela manhã, ele ia trabalhar, ela ia para o salão. Almoçavam juntos sempre que possível. Jantavam em casa, assistindo filmes ruins na televisão velha dela. A cidade se acostumou com eles. As fofocas diminuíram. As pessoas começaram a achar fofo o jeito como Ricardo olhava para Luana, como ele sempre aparecia no salão só para dar um beijo rápido nela, como ela sorria diferente quando ele estava por perto. Uma noite, deitados na cama, Ricardo brincava com os cabelos de Luana distraidamente. Tô pensando em te levar para conhecer meus pais, disse ele, a voz casual, mas carregada de significado. Luana ergueu a cabeça do peito dele, surpresa. Sério? Sério, confirmou ele, beijando a testa dela. Eles moram na capital, podíamos ir num final de semana, ficar uns dias. Ricardo, Luana hesitou mordendo o lábio. Você tem certeza? Conhecer os pais é sério. Eu sei, disse ele, virando-a de lado para encará-la. E eu quero que seja sério. Quero que você conheça minha família. Quero que eles conheçam a mulher que eu vou casar. O coração de Luana parou. Casar? Repetiu ela, os olhos arregalados. Eventualmente, emendou Ricardo rapidamente, sorrindo com nervosismo. Não hoje, não amanhã, mas um dia, porque eu não vejo um futuro sem você, Luana, e quero que você saiba disso. Luana sentiu as lágrimas escorrerem. Lágrimas de felicidade pura, transbordante, impossível de conter. Eu quero isso também, admitiu ela, a voz embargada. Eu quero tudo com você. Ricardo a puxou para um beijo longo, profundo, cheio de promessas, e quando se separaram,
Ele limpou as lágrimas do rosto dela com os polegares. Então tá combinado, disse ele sorrindo. Semana que vem, viagem para a capital. Você, eu e minha mãe, que vai te encher de perguntas. Luana riu, aninhando-se contra o peito dele novamente. Tô preparada. Mas ela não estava preparada para o que Ricardo planejava fazer antes dessa viagem, porque o aniversário do Salão Glamour estava chegando. 5 anos de portas abertas, de sonhos realizados, de clientes fiéis. Luana tinha planejado uma festa pequena, só para as amigas e algumas clientes especiais. O que ela não sabia era que Ricardo tinha outros planos. Planos que envolviam um buquê de flores, um anel escondido e uma declaração que a cidade inteira de Santa Helena jamais esqueceria. Mas isso ainda estava por vir. E quando viesse, Luana descobriria que o homem que a tinha prendido por desacato era o mesmo homem que tinha sido preso por ela. Preso pelo amor, pela paixão, pela certeza de que aquela mulher de salto vermelho e língua afiada era o destino dele. E não havia algemas no mundo capazes de libertá-lo dessa prisão, nem que ele quisesse. O Salão Glamour nunca tinha estado tão bonito. Luana tinha passado a semana inteira decorando cada canto. Balões rosa e dourado pendurados no teto, uma mesa comprida com salgadinhos e doces, flores frescas em todos os espelhos. As luzes de LED que ela tinha mandado instalar davam um brilho especial ao ambiente, fazendo tudo parecer mágico. Era sábado à noite, e a festa de 5 anos do salão estava em pleno vapor. Clientes antigas, amigas, conhecidos da cidade, todos estavam ali, comemorando o sucesso de Luana. A música tocava animada, as pessoas conversavam alto, riam, tiravam fotos. Luana circulava entre os convidados com um vestido dourado que abraçava cada curva do corpo, os cabelos soltos caindo em ondas perfeitas, o batom vermelho, sempre vermelho, marcando seus lábios. Ela estava radiante, feliz de uma forma que não conseguia esconder. Tá linda demais, amiga, disse Kátia, abraçando-a pela 1000ª vez. E olha só tudo isso. Você merece cada segundo dessa festa. Ah, obrigada, Ká, respondeu Luana emocionada. 5 anos, parece ontem que eu abri as portas, sem saber se ia dar certo. E olha agora. Jéssica se juntou a elas, com os olhos brilhando. O salão mais famoso de Santa Helena. Todo mundo quer fazer o cabelo aqui. Luana ia responder quando a porta do salão se abriu, e o coração dela parou. Ricardo entrou devagar, e o salão inteiro pareceu perceber. Ele não estava de farda. Usava uma calça social preta, sapatos de couro polidos e uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando os antebraços fortes. O cabelo estava impecável, a barba bem feita. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o que ele carregava nas mãos. Um buquê. Não era enorme nem exagerado. Era simples, bonito, com flores do campo misturadas com rosas brancas. O tipo de buquê que dizia, eu te conheço, eu sei do que você gosta. Os olhos de Ricardo encontraram os de Luana do outro lado do salão, e ele sorriu. Aquele sorriso que agora era só dela. Luana sentiu as pernas fraquejarem. Kátia cutucou-a nas costelas. Respira, amiga, respira, sussurrou a amiga, rindo baixinho. Ricardo atravessou o salão com passos firmes e seguros, e a multidão se abriu naturalmente para deixá-lo passar. Quando chegou na frente de Luana, ele parou, estendeu o buquê e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Parabéns pelos 5 anos do seu sonho. Luana pegou as flores com mãos trêmulas, sentindo o cheiro doce e fresco. Obrigada, sussurrou ela, os olhos ardendo de emoção. São lindas. Como você, respondeu ele, sem se importar com as dezenas de pessoas observando. Então, para surpresa de todos, inclusive de Luana, Ricardo ergueu as mãos e bateu palmas 3 vezes, chamando atenção. Pessoal, posso pedir 1 minuto? Disse ele, a voz firme ecoando pelo salão. A música foi abaixada. As conversas cessaram. Todos os olhos se voltaram para ele. Luana franziu a testa, confusa. Ricardo, o que você está fazendo? Sussurrou ela, mas ele apenas sorriu e segurou a mão dela. Eu sei que essa festa é para comemorar o salão. Começou Ricardo, virando-se para a plateia, mas mantendo a mão de Luana firmemente na dele. Mas eu preciso aproveitar que todo mundo está aqui para falar uma coisa.
O coração de Luana acelerou. Ela olhou para Kátia, que estava com as mãos na boca, os olhos arregalados. Olhou para Jéssica, que já estava chorando. Olhou para todas as pessoas ali, vendo a expectativa nos rostos delas. A maioria de vocês conhece a história de como eu conheci a Luana, continuou Ricardo. E algumas pessoas riram baixinho. Eu aprendi, por desacato, porque ela me chamou de pau de vassoura na frente de meia dúzia de pessoas. O salão explodiu em gargalhadas. Luana corou violentamente, mas estava sorrindo. E naquela noite, quando ela passou algumas horas na cela, eu percebi uma coisa. Ricardo virou-se completamente para Luana agora, os olhos fixos nos dela. Percebi que tinha conhecido a mulher mais incrível, mais desafiadora, mais impossível da minha vida. Uma mulher que não se curva, que não tem medo, que constrói impérios de salto alto e batom vermelho. Luana sentiu as lágrimas escorrerem. Tentou limpar com a mão livre, mas elas continuavam caindo. Você me irritou, me desafiou, me tirou do sério. Ricardo sorriu, aquele sorriso lindo que fazia o mundo dela parar. E depois me fez apaixonar tão completamente que eu não consigo mais imaginar um dia sequer sem você. Você invadiu minha vida como um furacão, Luana, e eu não quero que você vá embora, nunca. Foi então que ele soltou a mão dela, e sob os olhares emocionados de todos, colocou-se de joelhos. Luana soltou um som estrangulado entre riso e choro. Suas mãos voaram para cobrir a boca. Não, sussurrou ela, incrédula. Não, você não está fazendo isso. Não tô sim, respondeu Ricardo, tirando uma pequena caixinha de veludo azul do bolso da calça. O salão inteiro explodiu em gritos, palmas, assovios, mas Ricardo só tinha olhos para Luana. Ele abriu a caixinha, revelando um anel delicado de ouro branco com um pequeno diamante no centro. Simples, elegante, perfeito. Luana Maria Santos, disse ele, a voz rouca de emoção. Você que me prendeu com um olhar, que me desarmou com um sorriso, que me mostrou que o amor pode acontecer até dentro de uma cela. Você aceita ser minha mulher. Aceita me deixar passar o resto da vida te amando, te protegendo, te defendendo de qualquer coisa. Aceita casar comigo? O silêncio que se seguiu foi carregado de expectativa. Luana olhou para o anel, depois para Ricardo, depois para todas as pessoas ali que aguardavam sua resposta com sorrisos enormes nos rostos. Ela soltou uma risada molhada de lágrimas e se abaixou na frente dele, segurando o rosto dele com as duas mãos. Você é louco, disse ela, a voz embargada. Completamente, absolutamente louco. É, louco por você, respondeu Ricardo sorrindo. Então, qual é a resposta? Luana o encarou por mais um segundo. Viu ali, naqueles olhos escuros, todo o amor que ele sentia, toda a certeza, toda a devoção, e finalmente permitiu-se acreditar que merecia tudo aquilo. Sim, gritou ela, jogando os braços em volta do pescoço dele. Sim, 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 claro que eu aceito. O salão explodiu. Gritos, palmas, assovios, choros. Kátia estava aos berros. Jéssica não parava de chorar. Dona Conceição já estava ligando para alguém para contar a novidade. Ricardo a girou nos braços, rindo alto, e então a colocou de volta no chão e segurou a mão esquerda dela. Com cuidado, deslizou o anel no dedo dela. Encaixou perfeitamente. Ficou perfeito, murmurou ele, beijando a mão dela. Como eu sabia que ia ficar. Quando você comprou isso? Perguntou Luana, admirando o anel através das lágrimas. Semana passada, na capital, confessou Ricardo, puxando-a para perto. Tava planejando isso faz tempo. Já você é impossível, disse Luana, rindo e chorando ao mesmo tempo. Aprendi com a melhor, rebateu ele, e então a beijou. Foi um beijo longo, profundo, emocionado. O tipo de beijo que selava promessas e começava futuros. E quando finalmente se separaram, estavam rodeados por amigos, clientes, conhecidos, todos querendo abraçar, parabenizar, ver o anel de perto. A festa continuou até tarde. Música alta, dança, comida, bebida, muita risada. Luana não soltava a mão de Ricardo, e ele não soltava a dela. Eles circulavam entre os convidados como um casal, não, como noivos, radiantes e completamente apaixonados. Em certo momento, Ricardo a puxou para um canto mais silencioso do salão, longe da multidão. Feliz? Perguntou ele, acariciando o rosto dela. Mais do que eu achei que seria possível,
admitiu Luana, apoiando-se no peito dele. Quem diria, né? A cabeleireira brigona e o delegado durão. Sassi, o delegado que te prendeu, corrigiu Ricardo sorrindo. E que foi preso por mim, completou Luana olhando para ele. Preso para sempre. Para sempre, concordou ele, beijando a testa dela. E eu não quero sair nunca. Eles ficaram ali por um momento só abraçados, ouvindo a música ao longe, sentindo a felicidade pura daquele instante. Sabe o que é engraçado? Disse Luana de repente. Se alguém tivesse me dito há 6 meses que eu ia me apaixonar pelo delegado que me prendeu, eu teria rido na cara da pessoa. E se alguém tivesse me dito que eu ia pedir uma mulher em casamento dentro do salão de beleza dela, cercado de secadores e tinturas de cabelo, eu teria achado impossível, rebateu Ricardo rindo. Mas olha a gente aqui. Olha a gente aqui, repetiu Luana sorrindo. Noivos, vou casar com você. Vai mesmo, confirmou Ricardo puxando-a para mais um beijo. E eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Você já faz, sussurrou ela contra os lábios dele. A noite terminou tarde, muito tarde. Quando os últimos convidados saíram, Luana e Ricardo ficaram sozinhos no salão decorado, entre balões murchos e copos vazios. Ela tirou os saltos, ele afrouxou a camisa, e os dois se sentaram no chão, encostados no balcão, cansados, mas felizes. Melhor festa da minha vida, disse Luana apoiando a cabeça no ombro dele. A nossa vai ser melhor, prometeu Ricardo, entrelaçando os dedos nos dela. O casamento vai ser perfeito. Desde que tenha você, já vai ser perfeito, respondeu Luana, virando para beijá-lo de novo. E ali no silêncio do salão que tinha visto tantas transformações, tantas histórias, tantos sonhos realizados, mais uma história se completava. A história de uma mulher forte que aprendeu que aceitar amor não é fraqueza, e de um homem rígido que aprendeu que se entregar não é perder o controle. A história de um amor que começou com algemas e terminou com alianças. A história de Luana e Ricardo, que provaram que às vezes o amor aparece nos lugares mais improváveis, nos momentos mais inesperados, e que quando é verdadeiro, nenhuma grade, nenhuma prisão, nenhuma distância é capaz de impedir. Porque o amor verdadeiro não prende. O amor verdadeiro liberta. E os dois finalmente estavam livres para amar. E assim termina a história de Luana e Ricardo, a cabeleireira de salto alto e língua afiada que conquistou o coração do delegado mais durão de Santa Helena. Se gostou, deixe o like e compartilhe com quem gosta de romance. Obrigada pelo seu tempo. Deus abençoe e até mais.